E aí eu gosto de citar também, já no começo do século XX, tá, nos primeiros anos, o grande autor, né, da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o Lima Barreto, tá? Que também foi um escritor afrodescendente, negro, né? De grande renome e reconhecimento, tá? Por suas obras e pelos serviços prestados à literatura brasileira. Beleza? Ok? Bom, nesse contexto também, gente, apresenta-se o Solano Trindade. Já mais contemporâneo nosso, né? Francisco Solano Trindade nasceu em Recife, em 1908, tá? Poeta, militante, folclorista, ator, dramaturgo, cineasta, de tudo ele fez, né? Fundou, por exemplo, ali a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Afro-Brasileira na década de 1930, tá? E foi um grande precursor do movimento negro no Brasil. Essa história, depois de ter residido no Rio de Janeiro, depois de ter residido durante muito tempo no Rio de Janeiro, ter criado lá o Teatro Popular Brasileiro, ele se muda então para Embu, né, lá junto a São Paulo. E a cidade, com o tempo, muda o nome para Embu das Artes. E não foi à toa, né? Embu das Artes, em homenagem a todo o trabalho que ele fez, reconhecidamente lá, naquela cidade, beleza? Na verdade, ele conseguiu criar lá um grande centro de desenvolvimento de arte e artesanato, tá? E hoje quem vai lá fica maravilhado, né, com o legado que ali foi deixado, não só por ele, mas por muitos outros artistas populares que estiveram, tá certo? Então, o resumo geral do legado dele: teve 9 obras publicadas, leva o epiteto de poetas do povo e do negro por sua ênfase militante na popularização da arte e no resgate da identidade negra brasileira. Tá? E um grande expoente também da cultura, né, e da literatura negra, o nosso querido Francisco Solano Trindade. Isso aí. E vamos falar mais gente, né? Daqueles que porventura fizeram isso também. Inclusive, eu tive fazendo algumas postagens na minha outra página no Instagram, que é Curiosidade de História, falando sobre mulheres, né, negras. Era o quadro Negras com Horror, né? E eu falei de uma dessas personagens, falei de Carolina Maria de Jesus. Vocês conhecem? Já ouviu falar dela? Carolina Maria de Jesus, né? Ela foi a primeira autora negra brasileira a conhecer a fama no mundo editorial. Você fala, peraí, você falou ainda há pouco, tá? Da nossa querida maranhense, né? A Maria Firmina. Ela não tinha sido a primeira, de fato, só que reconhecida, né? Tem a notoriedade que hoje muitos autores de renome, né, best-sellers, são reconhecidos, são homenageados, né, e ganham os grandes louros da glória de terem lançado livros, né, vários livros de grande sucesso. Dentro do contexto contemporâneo que nós vivemos hoje, a Carolina Maria de Jesus foi a primeira autora negra desse reconhecimento. Tá? A gente sabia não, né? Quando nós lembramos do histórico de vida dela, nós entendemos por que ela é uma vencedora de fato. Vocês têm uma ideia o que ela era. Ela foi descoberta por jornalistas quando morava na favela do Canindé, em São Paulo, vivendo como catadora de lixo. Pois é, gente. E ela havia cursado até então apenas os 2 primeiros anos do ensino básico, ensino fundamental. E ela foi descoberta, né, por esse jornalista, catando lixo, tá? Nos grandes lixões, tá, do subúrbio paulista, certo? Ok? Então, tudo que ela escreveu, basicamente, era a vivência daquilo que ela passava. Tá? Vocês terem uma ideia, um livro que falava na carreira dela, chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, ela escreve ali alguns aspectos importantes
que destacam a sua vivência, a sua situação marginalizada, tá? Lutando contra a fome, contra a sujeira, o racismo, entre os próprios moradores de rua e até os moradores da favela onde ela vivia. Então, imagina aí o contexto de vida dessa mulher, dessa pessoa. Tá? Mas ela conseguiu, né, de fato, ter esse reconhecimento ainda em vida, tá? Quando publicou esse livro, foi o campeão de vendas. Vocês tiram uma ideia, na primeira semana de lançamento do livro, queria eu que o meu pudesse chegar perto. Ela vendeu 10 mil exemplares. Tá? Foi best-seller aí, fácil, na primeira semana de lançamento do livro. E decorrer do tempo aí, durante um ano em que o livro foi divulgado, ela chegou aí ao número de 100 mil exemplares vendidos. 100 mil. Tá? E aí, em vida, ela teve o privilégio de publicar mais 3 livros. Então veja aí como, de fato, toda essa luta do movimento, dos movimentos, né, negros no país, conseguiu, de fato, trazer, né, essa amplitude, encaixar as peças como se fosse um quebra-cabeça para ganhar notoriedade. Né? E isso é, sem dúvida, belíssimo. Mas começou uma dificuldade grande, que ainda continua, mas em comparação com épocas passadas, de fato, existe mais para se comemorar do que menos, né, do que naquela época. Tá? Outra pessoa que eu queria falar bastante aí é a Maria da Conceição Evaristo de Brito. Quem era Maria da Conceição Evaristo de Brito? Professora, pesquisadora, poeta, contista, romancista, é uma das mais celebradas autoras contemporâneas do Brasil e é negra. Estreou aí no mundo literário em 1990, divulgando suas poesias nos Cadernos Negros. Inclusive, gente, eu vou falar um pouquinho já também sobre os Cadernos Negros. Tá? Mas se alguém souber aí o que é, já pode colocar nos comentários aí pra gente, por favor. Né? Dizendo se reconhece, se conhece. O movimento ele ajudou aí, milhares de escritores afro-brasileiros a terem, né, publicados e conhecidos os seus trabalhos. A gente vai falar já um pouquinho sobre ele, tá certo? Então, durante muito tempo, a nossa querida escultora, ela pôde galgar aí trilhar caminhos de sucesso na divulgação do seu trabalho, certo? Okay? Teve seu reconhecimento não só aqui no Brasil, mas como fora também do Brasil. O seu primeiro romance, Policial Essência, em 2003, foi lançado em vários países, né? Inclusive na Inglaterra, na França, onde ela teve outros títulos também traduzidos e publicados. Certo? A sua obra elege a mulher negra como a protagonista por excelência, misturando ficção e realidade num conceito que a autora chamou de escrevivências. Esse é o conceito dela dado às suas obras, escrevivências. E por último, quero falar aqui sobre Cut. Parece um apelido, né? Um nome francês, Cut. Mas na verdade ele é um pseudônimo, tá? Do Luiz Silva. Luiz Silva, que é um dos fundadores dos Cadernos Negros, que vou falar já para vocês de que se tratava, precisamente em busca do reconhecimento dos direitos da população afro-brasileira. Isso aí sim é muito, muito legal. Bom, para a gente encerrar aqui essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente já disse aqui, que é justamente os Cadernos Negros, né? O que foram os Cadernos Negros? Vale lembrar que eles foram essa instituição, tornou-se uma instituição, né? Uma ONG, Cadernos Negros, ela foi formulada justamente por alguns, né, intelectuais afrodescendentes, afro-brasileiros, entre eles o próprio Cut, né, o Luiz Silva, a Esmeralda Ribeiro e também o Márcio Barbosa. Encabeçaram inicialmente esse processo. E aí eles depois espalharam essa ideia para outros autores, né, negros. Eles compraram a ideia e passaram a ajudar aí muitas outras pessoas a publicarem seus livros. Tá certo? Então, os Cadernos Negros considerados um importante marco para a consolidação da literatura negra no Brasil.
certo? Ok? Na verdade, esses cadernos negros são antologias de poesia e prosa que foram lançados pela primeira vez no ano de 1978. Tá? E foi um dos frutos dos chamados movimentos negros unificados contra a discriminação racial. Tá? Depois tornou-se, como falei no início da explanação para vocês, tornou-se o MNU, né, que é o Movimento Negro Unificado, que ainda mantém, né, esses trabalhos voltados para os cadernos negros e também para a ONG Quilombola hoje, né? Quilombo hoje, que patrocina aí, né, e lança, como eu disse para vocês, vários autores antigos, certo? A primeira edição foi formatada em tamanho bolso, custeado pelos 8 poetas que nela figuravam, tá? Os 3 que cabeçaram a fundação dessa antologia, né, que firmaram a criação dessa antologia, mais 5 que também puderam, naquela oportunidade, lançar os seus escritos nessa antologia. Formato de bolso, custeado pelos outros, recebeu um grande lançamento, circulou em algumas poucas livrarias e também de mão em mão. Desde então foi lançado um volume por ano da coletânea, cuja editoração é feita pela Quilombola hoje. Tá? Essa ONG que patrocina, como disse para vocês, escritores comprometidos com a divulgação e a circulação da produção literária negra brasileira. Beleza? Ok? Então, sem dúvida, a gente tem que ressaltar esse trabalho pioneiro e buscar elementos para que esses escritores tenham, de fato, esse acesso, tá, e esse reconhecimento por parte da mídia em todos os sentidos. Certo? Tá ok? Então aqui a gente encerra a nossa série de 2 vídeos, tá, em homenagem ao mês da consciência negra, mais precisamente ao dia da consciência negra, mas como vocês sabem, a gente passou a discutir esse assunto durante todo o mês e é considerado um mês que a gente tira para refletir nas questões que envolvem justamente os direitos da população afro-brasileira, né, no caso os afrodescendentes. E aí nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a questão da literatura negra brasileira. E aí, gostaram? Beleza, então deixa aí o like de vocês, compartilhe os vídeos com quem vocês quiserem, tanto o primeiro vídeo como o segundo, beleza? Acessem sempre que necessitarem de alguma explicação ou conhecimento acerca dos temas que foram abordados e com certeza deixem, né, os comentários de vocês para que a gente possa estar melhorando a qualidade dos nossos vídeos e trazendo até assuntos que possam ser relevantes em todos os aspectos, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, um beijão e até a próxima semana com mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério, somente para vocês. Tchau, tchau! Junto com